Vamos salmodiar nessa manhã com o Salmo 119, do 105 ao 112. Salmo 119, do 105 ao 112. Aleluia. E depois de encerrarmos essa leitura em oração, vamos continuar com as nossas palavras, amém? Aleluia. É assim que eu aprendi, quando desde cedo eu comecei a orar os salmos. Então eu orava o que o salmista orava, e quando eu acabava eu continuava com as minhas palavras, eu salmodiando ao Senhor, amém? Mas quando acabar aqui no versículo 12, você continua com as suas palavras, amém? Então oremos juntos. Salmos 119, 105 a 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. O versículo que vamos meditar hoje no Salmo 119 chama a palavra de Deus, mais uma vez, repita, juízos. Os juízos de Deus declara que a palavra de Deus representa o judiciário, o poder judiciário de Deus. Os três poderes que as pessoas erroneamente pensam que pertence ao povo, não pertence nada ao povo. Os três poderes pertencem a Deus. A definição de democracia é: todo poder emana do povo, pelo povo e para o povo. Sinto dizer que isso é uma mentira deslavada. É por isso que tem gente que brinca que democracia, demo vem de demônio. Não é nada disso. Os três poderes emanam de Deus. E o versículo da palavra que nos fala isso é Isaías 33, 22, né? Isaías 33, 22 é o versículo dos três poderes. O Senhor é o nosso legislador, ou seja, o representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso juiz, o representante máximo do poder judiciário. E o Senhor é o nosso rei, o representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. E esses três poderes de Deus se manifestam tanto no governo do seu reino, cuja constituição é a palavra de Deus. A justiça se manifesta nesses três poderes, no legislativo bíblico, no executivo bíblico e no judiciário bíblico. Mas esses três poderes também emanam de Deus para o governo social das nações e de todos os povos. Por isso a Bíblia declara: não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mesmo que homens ou mulheres que não são de Deus, que não têm Deus, ocupem esses cargos,
Quem deu a eles esse poder não foi o povo, foi Deus. Como Jesus declarou diante de um governador romano ímpio, Pôncio Pilatos, dizendo a ele: tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. E Daniel 2:21, Daniel orou dizendo que Deus é quem levanta governantes e Deus é quem remove governantes. Todos os governantes da terra são levantados por Deus e são removidos por Deus. Removidos por Deus. O único governante que jamais será removido, que está levantado para sempre, é o próprio Deus. Ninguém jamais derrubará Deus de seu trono. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, todo o governo. Ele é quem decide. Deus é soberano sobre toda a terra, sobre todas as nações e, de modo particular, sobre nossas vidas. Aleluia. Então, os juízos representam o judiciário. Esses três poderes estavam organizados desde lá no Monte Sinai, quando Deus revelou a Moisés. Ele revelou a Torá. A Torá, em hebraico, é a lei. E a lei tem essas três partes, que você vê nessa ordem em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos é o legislativo, estatutos é o executivo e os juízos, o judiciário. Os juízos não são para os obedientes. Os juízos são para os desobedientes, visando duas coisas: ou restaurá-los e torná-los, por meio de castigo, torná-los obedientes, ou aniquilá-los, para dar exemplo aos que ficam que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, se nós obedecermos os mandamentos, o legislativo, como executando-os em nossa vida, praticando a palavra de Deus, nós edificamos a nossa vida sobre a rocha e, como Jesus disse, não entramos em juízo. Passamos da morte para a vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, está escrito que o homem espiritual não é julgado por ninguém. Sabe o que significa isso? Que nem por Deus ele é julgado, porque ele não entra no juízo. Não entra no juízo porque permanece na obediência. Quando você desobedece a Deus, você não está sendo homem espiritual, está sendo homem carnal, e o crente carnal desagrada mais a Deus do que o homem natural, o ímpio que nunca foi convertido. Nós somos convertidos para nunca mais desagradar a Deus. Fomos convertidos para agradar a Deus, vivendo pela fé. O justo viverá pela fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, vivendo pela fé, viver pela fé é viver em obediência. Ser crente não é apenas dizer eu creio. Ser crente é ser obediente à palavra de Deus em tudo. E sendo obediente à palavra de Deus, não entra em juízo, porque os juízos é para aqueles que não obedecem. Mas exatamente por isso é que os juízos estão expressos na palavra de Deus, para que nós os conheçamos, e conhecendo os juízos de Deus, nós tenhamos temor e tremor no desenvolvimento da nossa salvação, que é a nossa
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então diga juízos. Então, uma das coisas constantes de toda a palavra de Deus são os juízos de Deus. Estamos nesse parágrafo do Salmo 119, do versículo 105 ao 112, e hoje é o dia do versículo 106, cujo título é, diga, obedecer à palavra. Aleluia. Olha como já introduzimos aqui, a obediência faz parte da salvação. Porque muita gente fala assim, a salvação é por graça. Oh, sim, a salvação é por graça. Mas muita gente fala isso para dizer que daí, então, não precisa fazer nada. Está errado. A salvação é por graça, as pessoas não entendem essa graça. É porque essa graça é porque nós não poderíamos pagar pela salvação. Não há preço que pudéssemos pagar. A salvação é cara demais. Não há com que possamos pagar pela salvação. E como não podíamos pagar, o próprio Deus pagou por nós em Cristo Jesus, no seu Filho Jesus. Então Deus pagou por nós esse alto preço que não podíamos pagar. Isso é a graça. Mas por que Ele fez isso? Para que agora, alcançados por tão grande graça, sejamos obedientes. O que nos levou para a desgraça, o que nos havia levado para a condenação eterna, foi a desobediência. Agora, uma vez alcançados pela graça, não tem sentido mais a desobediência. Nós temos a obrigação moral e espiritual de ser, em tudo, obedientes ao nosso Deus. E você já tem a experiência de que é muito bom obedecer a quem te ama e a quem você ama? Obedecer a quem te ama e a quem você ama. É essa obediência que o Senhor quer nos levar. O Senhor quer nos levar da obediência por obrigação, da obediência por temor, para a obediência por amor. Isso é o que acontece no nosso processo de crescimento espiritual. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais vamos passando a obedecer a Deus por amor. Senhor, eu te obedeço porque eu te amo. Por amor ao Senhor. E eu te amo porque tu me amaste primeiro. O Senhor é que me deu esse amor. Esse é o sentido, então, do amor de Deus. O amor de Deus não faz vista grossa à desobediência de ninguém. Deus exige obediência. Para dizer essa frase aí, Deus exige a obediência. E de quem Ele está exigindo? Diga, de mim. Deus exige a obediência. Ele tem todo o direito de exigir, porque Ele nos deu salvação pela graça. Ele tem direito de exigir dos salvos a obediência à sua palavra. Existe a heresia do liberalismo. O que é a heresia do liberalismo? Ela contém algumas coisas. E uma das coisas que a heresia do liberalismo contém é essa. Eu estou salvo pela graça, então eu sou livre para fazer o que eu quiser, que Deus já me perdoou, Deus já me salvou. Não é assim, não. Você não é livre para fazer o que quiser, não. Você é livre da condenação
para nunca mais voltar para ela por meio da desobediência. Você é livre da condenação para se sujeitar a Deus, para se submeter a Deus, para obedecer a Deus. Aleluia. Bom, na nossa tradução em português, o salmista orou assim, ó: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Leiam. Aleluia. Muito bem. Nós vamos ver que a tradução hebraica, quer dizer, a versão correta do hebraico, né, vai nos ajudar a entender melhor o que significa esse juramento aí, tá? Esse juramento aí. Nós temos que entender duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes, que é jurar alguma coisa para Deus ou jurar alguma coisa para os homens. E especialmente dentre esses homens, jurar para si mesmo, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Jurar para Deus ou jurar para os homens, e esses homens podem incluir você mesmo, jurar para si mesmo. São duas coisas diferentes. Uma delas é lícita e a outra é ilícita. Jurar para Deus é ilícito. Deus não quer saber de nenhum juramento nosso. Quem jura para Deus está pecando. Jurar para Deus é pecar. Mas não é pecado jurar para os homens, tá? Por exemplo, quando um casal se casa, eles estão jurando um para o outro. Esses são os votos matrimoniais. Voto e juramento é a mesma coisa. Então, quando o casal está se casando ali diante de Deus, né, eles são conduzidos pelo ministro que está ali realizando o matrimônio a fazerem votos, a fazerem juramentos um para o outro. Eu te prometo, eu juro para vocês, prometer aí é jurar, fazer o voto. Eu te prometo ser fiel a ti na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, amando-te, respeitando-te por todos os dias da tua vida. O cônjuge não está fazendo esse juramento para Deus, ele está fazendo esse juramento para o seu cônjuge, para a sua esposa, e a esposa para o seu marido, tá? Para o seu marido. Se você for depor num tribunal e você for lá jurar, tá? Você está jurando diante daquele juiz, daquelas testemunhas, daquele réu, daquele promotor, daquele advogado, daquelas pessoas que estão ali. Não diante de Deus. Jurar para Deus é pecado. Jurar para Deus é pecado porque Deus nos conhece plenamente, não precisa que nós juremos nada. Os homens precisam de uma palavra de juramento nosso, de compromisso nosso. Deus não, Deus nos conhece muito bem e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E quem pertence ao Senhor sabe que não precisa jurar nada, porque, segundo o Salmo 139, o Senhor sonda e conhece. E até nas nossas orações, né? Nas nossas orações, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece toda. Por isso nós vamos ver no hebraico que o salmista aqui, ele não faz um juramento para Deus, ele faz para si mesmo. Em hebraico está escrito Nishbati Vakayema Lishmor Mishpteit Sidikeha. Primeira palavrinha, diga aí com as letras portuguesas, Nishbati. Nishbati é eu jurei para mim mesmo. Eu jurei para mim mesmo. Eu não jurei para Deus, eu jurei
para mim mesmo. Isso é nishibati. Nishibá é eu jurei, e o ti é para mim mesmo. Eu jurei para mim mesmo. Segunda palavra, diga, vakayema. E ele dá uma ordem para si mesmo. Vakayema é, e que eu mantenha esse juramento. Eu jurei para mim mesmo, e eu me obrigo, estou ordenando para mim mesmo que eu mantenha esse juramento. Eu jurei para mim mesmo e que eu mantenha esse juramento de, diga, lishimor. Lishimor é guardar. Penúltima palavra, mishptei. Mishptei é os juramentos da, última palavra, diga, tzidikeha. Tua justiça, os mandamentos, não, perdão, os juízos da tua justiça. Mishptei, juízos da tua justiça. Então, nishibati, eu jurei para mim mesmo. Vakayema, e que eu mantenha esse juramento de lishimor, guardar ou obedecer. Mishptei, os juízos da tzidikeha, tua justiça. Então aí está em português, como deveria estar em todas as Bíblias em português. Eu jurei para mim mesmo e que eu mantenha esse juramento de obedecer os juízos da tua justiça. Repitam. Aleluia. Muito bem. Falando ainda um pouco mais sobre juramentos, é a mesma coisa de votos ou promessas. Juramentos, votos ou promessas. Isso era algo que fazia parte dos rituais da antiga aliança. Antes da vinda de Jesus, Deus fez uma concessão que o povo dele, da antiga aliança, pudesse fazer votos a Deus. Por isso você vai encontrar no livro dos Salmos, assim, uma frase como essa: fazei votos a Deus e cumpri-os. Na antiga aliança. Por isso que Deus estabeleceu, no livro de Levítico, no livro de Números, Deus estabeleceu uma coisa que se chamava a lei dos votos. Havia uma lei estabelecida por Deus para se fazer votos a Deus. Bom, quando Jesus veio, Jesus cancelou essa lei. E Jesus cancelou esse ritual de fazer votos. Por isso Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, né? Não jureis pelo céu, não jureis pela terra, não jureis pela vossa vida, não jureis por nada. Que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. O que passa disso vem do maligno. O que significa que o teu sim seja sim, que o teu não seja não? Significa o seguinte: o teu sim seja sim para tudo o que Deus ordena você fazer na palavra. E que o seu não seja não para tudo aquilo que leva você para a desobediência. Sim, eu vou fazer isso porque está de acordo com a palavra. Não, eu não vou fazer isso porque isso não está de acordo com a palavra. É isso que o Senhor quer, que o teu sim seja sim para obedecer a Deus, que o teu não seja não para não desobedecer a Deus. É isso que significa. Aí Tiago, na sua epístola, ele resumiu tudo que Jesus ensinou sobre isso em um versículo.
Abra na sua Bíblia aí, não está no slide, então abra aí na sua Bíblia. Tiago 5:12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. E olha que interessante, né? Como é que Tiago começa esse versículo. Ele começa esse versículo dizendo assim, ó: acima de tudo. Quando alguém está ensinando alguma coisa, e depois, assim, quando está chegando no final desse ensinamento, ele fala assim, ó, acima de tudo, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer com isso? Eu quero que vocês prestem, ó, acima de tudo que eu falei para vocês aqui nessa epístola, acima de tudo que eu estou dizendo para vocês, acima de tudo que vocês já entenderam do que é ser cristão, do que é ser crente, do que é ser de Deus, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Quer dizer que quem faz votos vai cair em juízo. Quem faz juramentos diante de Deus vai cair em juízo. Por isso ele fala acima de tudo. Leiam só vocês o versículo 12 aí, bem forte. Tiago 5:12. Então, uma das diferenças, existem diferenças entre Antigo e Novo Testamento, que são diferenças entre Antiga e Nova Aliança. Antiga Aliança, fazei votos a Deus e cumpri-os. Nova Aliança, não faça votos nenhum. Nova Aliança, não faça votos nenhum. Nenhum voto, nenhum juramento para Deus. Apenas diga sim para obedecer e não para desobedecer. Diga sim para a obediência e não para a desobediência. Glória a Deus. O que significa a gente dizer uma interjeição que se tornou uma interjeição espiritual puramente hebraica? Que é amém. Amém. Amém é dizer sim. Sim para obedecer e não para desobedecer. Isso é dizer amém. Amém? Amém. Então tá bom. Então, não jureis. Tá? Não jureis. Por que Deus não gosta de juramentos, de votos? E depois a Igreja Católica chamou isso de promessas, fazer promessas. Por que Deus não gosta disso? Porque isso era a estrutura do culto cananita, ou a estrutura de qualquer culto pagão sobre a face da terra. O que são os cultos pagãos? Cultos pagãos são aqueles por meio dos quais os cultuantes pagam alguma coisa para merecer outra, para receber outra. Fazer um comércio, uma barganha, uma troca. Os cananitas faziam isso com seus deuses cananitas. Tá? Imaginem um triângulo. Imaginem um triângulo equilátero. Um triângulo com os 3 lados iguais. Os 3 lados são iguais,
Mas mesmo que os 3 lados do triângulo sejam iguais, um lado é mais importante, é o lado de baixo, porque o lado de baixo é a base do triângulo, tá? A base do triângulo. Todo culto, tanto os falsos cultos como o verdadeiro culto, tem essa estrutura triangular. Tem a estrutura de um triângulo, triângulo equilátero, 3 lados iguais, sendo que a base é o principal lado desse triângulo. Nos cultos falsos, que eram os cultos cananitas, que Deus falou para Israel: olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imiteis as práticas abomináveis dos povos daquela terra. Não queiram cultuar a Deus do mesmo jeito que eles cultuam os deuses deles. Porque eles cultuam assim, ó, a base do triângulo, que é a base do culto pagão, a base do culto de todo o paganismo na terra, é a necessidade ou as necessidades humanas. As necessidades humanas, tá? É a base do triângulo. Então, o que chama as pessoas para fazer aquele culto são as coisas que ela está precisando. Não é alguém que vem cultuar a Deus porque ama a Deus. É alguém que vem cultuar a Deus porque está precisando receber alguma coisa que só Deus pode dar. Não vem a Deus por Deus. Vem a Deus por aquilo que Ele pode oferecer. Vem a Deus por aquilo que pode angariar da parte de Deus. Esse é o culto pagão. A base é o que o homem quer, o que o homem sonha, o que o homem deseja, o que o homem aspira, o que o homem precisa. Essa é a base do culto pagão. O segundo lado do triângulo, que vai da base até lá em cima, o segundo lado do triângulo é o voto. O voto pode ser o sacrifício, né? Eu prometo isso para o Senhor, eu ofereço isso ao Senhor, eu faço esse voto ao Senhor, se o Senhor me der o que eu preciso. Em troca, o Senhor vai me dar o que eu preciso. E o terceiro lado do triângulo é a satisfação. A pessoa, o cultuante, fica satisfeito porque ele tem certeza que vai receber aquilo pelo que ele pagou. Aquilo pelo que ele pagou. Aí fechou o triângulo. Essa é a base de toda religiosidade e a base de todo paganismo. Esse é o culto pagão. E esse tipo de culto é abominável aos olhos de Deus, porque dentro desse triângulo não está Deus, dentro desse triângulo está eu. Imagina esse triângulo e dentro dele escrito eu. Eu quero só usar Deus para eu ganhar o que eu quero. Eu quero usar Deus para eu ganhar o que eu sonho. Eu não quero nem saber dos projetos de Deus. Eu é que faço os meus projetos de vida. Eu só quero que Deus abençoe os meus projetos. Eu não quero nem saber se Deus tem algum projeto para mim, não. Eu quero que Deus abençoe os meus projetos. Que Deus faça o que eu quero. Os pagãos mudaram a oração. Não é seja feita a tua vontade, é faça a minha vontade, faz o que eu quero. Esse é o tipo de culto que faz sucesso hoje e atrai multidões. Deus vai realizar seus sonhos, Deus vai realizar seus desejos, Deus vai cumprir as suas vontades. Isso é paganismo, tá? Isso é paganismo, Deus está fora disso. O verdadeiro culto a Deus também tem a forma do triângulo equilátero, só que
a base do triângulo, tá? A base do triângulo é a palavra de Deus. Eu não vim para o culto para dizer a Deus o que eu quero. Eu vim para o culto para ouvir Deus falando na sua palavra comigo o que Ele quer. No dia da conversão de Saulo, Saulo perguntou para Jesus: Senhor, o que tu queres que eu faça? Isso é sinal da conversão. O convertido renuncia ao que ele quer para se submeter ao que Deus quer. A base do verdadeiro culto é a palavra de Deus. O segundo lado do triângulo, tá? O segundo lado do triângulo é sim, eu obedeço. É a obediência à palavra de Deus. Deus fala, eu obedeço. E o terceiro lado do triângulo é a salvação. Não há salvação fora da obediência. A salvação é por graça, mas exige obediência. Quem ouve a palavra e diz sim, pratica, edifica sua casa sobre a rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. Esse é o verdadeiro culto. Dentro desse triângulo está escrito Deus. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Qualquer outro tipo de culto é fogo estranho. Deus não recebe. Deus abomina e Deus também castiga com toda justiça. E entra em juízo. Uma vez alguém perguntou para mim assim, antes de eu dar esse testemunho que alguém perguntou para mim, né? Só completando aqui. Desde a Reforma Protestante, 1517, até mais ou menos meados de 1980, da década de 80, mais ou menos 1985, 1986, nenhuma denominação protestante na face da terra fez campanhas de 7 dias, as 7 quarta-feiras da libertação, a campanha da prosperidade, a campanha da oração disso, da oração daquilo. Nunca no protestantismo isso tinha acontecido. Nunca. Isso começou no meio aí, meados da década de 80 do século passado. 1985, 1986. Não foi trazido para as igrejas evangélicas pelo Espírito Santo, mas por algum espírito de porco, possuído pelo diabo. Só que as igrejas evangélicas caíram nessa tentação e fazer campanhas se tornou uma coqueluche nas igrejas, uma epidemia que acabou com o evangelho de Jesus Cristo nas igrejas evangélicas. Quem precisa de evangelho? Nada, eu só preciso fazer campanha. Preciso de palavra? Nada, eu só preciso de uma campanha. Preciso de pregação? Não, eu só preciso de campanha. Não preciso de ensinamento? Não, eu só tenho que fazer uma campanha. Para quê? Para ganhar de Deus o que eu quero, para eu ganhar para eu ganhar a minha bênção. Então eu tenho que pagar um preço. O meu preço vai ser esse. Vou pagar o meu preço aí de jejum, de oração, de campanha. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. É o culto cananita. Eu quero isso, vou pagar esse preço para ser satisfeito, para ganhar aquilo. É o mesmo culto abominável aos olhos de Deus. Culto que Jesus não ensinou, nem os apóstolos, nem nada no Novo Testamento ensinou isso.
e que começou a existir de novo, porque foi ressuscitado pelo catolicismo romano em forma de promessas. Na Igreja Católica chama isso de promessas. E por isso eles fazem promessas de 9 dias. 9 dias são novenas. Fazem de 13 dias, que são trezenas. Eles fazem de 40 dias, que é a quaresma. São votos lá da Igreja Católica, do catolicismo. Tudo isso é abominável aos olhos de Deus. Quando Martinho Lutero chegou em 1517, disse: só a Bíblia, só a Escritura. E na Escritura essas coisas não existem. Tudo isso caiu por terra. Mas em 1985, 86, voltou tudo isso de novo para as igrejas evangélicas. Voltou essa abominação para as igrejas evangélicas. Aí foi daí que alguém uma vez, eu estava falando isso aqui, ensinando essa palavra, e alguém perguntou para mim: mas pastor, por que então, quando uma pessoa, tem gente que faz campanha e ganha a bênção? Se não é de Deus, por que a pessoa fez a campanha e ganhou a bênção? Aí eu respondo para ela assim: é o seguinte, essa pessoa ganhou a bênção para que, quando chegar a hora dela entrar no céu, Deus vai dizer para ela assim, ó: o que você queria, eu já te dei lá na terra. Aqui no céu você não tem lugar, porque aqui é para quem me obedeceu na terra. Entrou em juízo de condenação. Você queria isso na terra? Então toma. Não lembra no deserto? Oh, será que Deus é poderoso para nos dar também carne para comer? Tá bom, vou dar carne. Eles querem carne? Vou dar carne. Deus encheu eles de carne até sair pelos narizes. E depois que estavam fartos, taberá, em hebraico é o fogo de Deus, queimou, matando milhares deles. Tiveram que abrir um cemitério no deserto, Kivrot Hatavá, sepulcros da iniquidade. Deus fala: esse povo me desgostou no deserto. Esse povo me tentou no deserto. A minha ira se acendeu contra eles no deserto. E aí olha Deus, olha como pode jurar para si mesmo. Deus falou: eu jurei para mim mesmo, Salmo 95, eu jurei para mim mesmo, eles não entrarão no meu descanso, eles não entrarão no céu. Por isso no mesmo Salmo 95 está escrito, ó: se hoje ouvirdes a sua voz, essa é a base do culto, ouvir a voz do Senhor na palavra, não endureçais o vosso coração, como eles fizeram no deserto. Diga sim ao Senhor, obedeça ao Senhor, se sujeite ao Senhor. Glória a Deus. Nós não precisamos de votos para nada. Eu sou convertido há 40 anos, nunca fiz voto nenhum. E isso é uma coisa minha também, né? Eu também, na minha experiência com Deus, sabe que eu já pedi para Deus, assim, de algum bem material, alguma coisa? Sabe o que eu pedi para Deus até hoje? Nada. Nada. Nunca pedi casa, nunca pedi carro, nunca pedi emprego, nunca pedi dinheiro, nunca pedi nada. A única coisa que eu pedi a Deus foi isso aqui, ó. Isso aqui eu oro até hoje. Isso eu peço para Deus, mas eu peço com meu coração fervendo, ardendo. Senhor, me santifica. Me santifica. Sem santificação ninguém pode te ver, e eu quero demais te ver. Me santifica. É aí que eu entendo o que Jesus disse: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que significa isso? Que em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto e milésimo você não vai precisar pedir nada.
Ele vai acrescentar tudo para quem de todo o coração o busca. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não foi isso que Salomão também descobriu? Salomão descobriu o receber sem precisar pedir. Não pedis e recebereis. Quando ele pediu uma única coisa que era agradável ao Senhor. Aí tu não fala, Salomão pediu sabedoria. Não, ele não pediu sabedoria. Isso é uma tradução, isso é uma tradução interpretativa. Salomão pediu em hebraico, lev shomeia. Lev shomeia, dá pois ao teu servo, lev shomeia. Sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu, dá ao teu servo um coração que te escute. Um coração, lev é coração, shomeia é o verbo escutar. Me dá um coração que te escute. Salomão pediu assim, traduzindo melhor para nós. O que Salomão pediu para o Senhor foi: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a capacidade de ouvir a tua voz. Eu quero saber o que o Senhor quer. É isso que eu quero saber. Por isso sabedoria vem de saber. Eu quero saber o que o Senhor quer. Me dá a capacidade de te ouvir. Saber que o verbo ouvir é o verbo mais constante na Bíblia? Jesus mesmo dizia várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, ouvir. A base do culto não é falar, a base do culto é ouvir. Quando você acorda de manhã e olha no espelho, logo você vê a sua cara e você já vê duas coisas: uma boca e duas orelhas. Por que será que Deus te deu uma boca e duas orelhas? Para você ouvir em dobro. Tem gente que parece que tem 4 bocas. Uma boca, duas orelhas. Ouça em dobro. Tem muita gente preocupada com o dom das línguas. Deus quer mais o dom do ouvido. O dom de ouvi-lo. Quem ouve a sua voz. Aquele que ouve a sua voz, aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece. Praticar é obedecer. Edifica sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus escreve essa palavra dentro dele. O Espírito de Deus enche essa alma com a sua palavra. E aí, quando essa boca tiver que falar, nenhuma palavra torpe vai sair dessa boca, mas somente aquela que for boa e útil e traga edificação a quantos ouvem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse é o plano de Deus. Por isso Tiago fala, cuidado com a língua, hein? Porque a língua pode ser inflamada pelo inferno. Como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, também da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Uma vez alcançados por tão grande bênção, a salvação, da nossa boca só pode sair bênção. E tem uma palavra muito forte de Jesus, hein? Está no Evangelho segundo Lucas. Depois vocês procurem aí. Cada um prestará contas de cada palavra torpe que sair da sua boca. Pelas tuas palavras serás salvo, ou pelas tuas palavras serás condenado. Então, cuidado, boquinha, com o que fala. Para que a boca só fale coisas justas, o coração tem que estar cheio de coisas justas. O coração tem que estar cheio da palavra
de Deus. Aleluia. Deus não precisa que nós façamos juramentos para Ele de nada. Façamos votos de nada. Tá? O plano de Deus é que simplesmente nós obedeçamos a sua palavra. Se me ouvirdes e me obedecerdes, Deuteronômio 28. Se ouvirdes as minhas palavras, tendo cuidado de obedecê-las, de praticá-las, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Está vendo como é o contrário do paganismo? No paganismo, as pessoas pagam o preço para alcançar a bênção delas. Eu alcancei a minha bênção. No paganismo, as pessoas correm atrás das bênçãos. No verdadeiro culto, as pessoas obedecem à palavra. Ouvem a palavra e obedecem. E as bênçãos é que os alcançam. As bênçãos são consequências da obediência. Não tem essa história de querer ser abençoado sem obedecer. Isso não existe. Quem não obedece é amaldiçoado, e amaldiçoado com a pior das maldições, a eterna condenação. A bênção é fruto e resultado da obediência. O salmista sabe disso, e por saber disso ele diz: olha, eu jurei para mim mesmo. É como se ele dissesse assim: eu obrigo a mim mesmo a obedecer os juízos da tua justiça. Os juízos de Deus são implacáveis. A justiça de Deus não é cega como a justiça dos homens, que é até representada pela imagem de uma mulher vendada. A justiça de Deus não é cega. A justiça de Deus vê tudo com a máxima riqueza de detalhes. A justiça de Deus vê tudo. Por isso que Isaías disse: a justiça dos homens são trapos sujos de imundícia. Em hebraico está escrito panos sujos de menstruação. Porque na época da menstruação, a mulher estava tão impura, era considerada impura, que o marido não podia dormir com ela na mesma cama. Está impura. A justiça dos homens é, diante de Deus, abominável. Por isso que Deus pega os Salmos, no livro dos Salmos, fala assim com os juízes: por acaso fazeis justiça, ó juízes da terra? Não, vocês não fazem justiça. A justiça dos homens, ela é comprada, é de quem paga mais. A justiça humana é conveniente, é de acordo com as conveniências. E por isso muitas vezes condena inocentes e libera culpados. A justiça dos homens é falha. A justiça de Deus é implacável. É implacável. E não tem esse negócio que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, ela nunca falha e ela não tarda. Em todo tempo Deus está exercendo a sua justiça. Porque quem pensa que não está recebendo justiça de Deus e pode pecar à vontade, tem brasas sendo acumuladas sobre a sua cabeça. Sua hora vai chegar. Deus é justo. Deus é justo e Ele manifesta a sua justiça, e buscar o reino de Deus é buscar também a sua justiça, a sua santidade. Deus é santo e não tolera nenhum tipo que seja de injustiça. Por isso o salmista diz, né?
Olha, portas adentro a minha casa, terei o coração puro, não colocarei coisas injustas diante dos meus olhos. Nós fomos salvos, irmãos e irmãs, para ser santos, para ser santas, para ser povo de Deus, diferente, radicalmente diferente de todo mundo que você encontra por aí. Porque todo mundo que você encontra por aí é um mundo que jaz no maligno. Foi isso que o apóstolo João disse, mostrando uma diferença. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe que é de Deus? Deus sabe quem é dele. Deus conhece os que são seus. Aleluia. E aqui está uma das características dos que são de Deus. Eles se obrigam, se disciplinam a obedecer a palavra de Deus. Eu quero obedecer a tua palavra.